Olá, está no ar mais um Conexão, mais um Além dos Fatos. Olha só, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui pela TV Novo Tempo, a nossa programação. E é o seguinte, hoje nós iremos falar sobre o Novembro Azul. Você que é homem, vai pensar hoje, você está se cuidando? Nós iremos falar hoje sobre o exame de próstata, é isso mesmo, essa campanha que tem sido propagada em todo o Brasil. Você pode participar e interagir sobre o nosso tema de hoje no nosso Facebook, que está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Vem com a gente que o nosso programa está no ar. Olá, boa noite para você que está nos acompanhando. E agora chegou o momento da nossa interação. Você que está no outro lado da tela, aguarda esse momento com muito carinho. E nós também ficamos aqui nessa expectativa de mandar um alô para você que nos acompanha sempre aqui no Além dos Fatos. O primeiro abraço vai para Japaratuba, em Sergipe. Olha, um abraço para os sergipanos que estão sempre ligadinhos aqui no Além dos Fatos. Para Ezequiel Gomes, de Brumado, na Bahia. Para Maria Dolores, de Rio de Janeiro, um abraço, Maria, para você. E para Terezinha Conceição, de Campina Grande, na Paraíba. Se você quer receber abraços, se você ainda não é nosso seguidor, o nosso amigo no Facebook, passa lá, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não é o nosso amigo no Instagram, não é o nosso seguidor, @Além dos Fatos NT. Se por acaso você perdeu alguns dos nossos programas, acesse agora o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos e se inscreva também no nosso canal no YouTube. A cada publicação você vai receber uma notificação. E hoje vai ser diferente o nosso programa, viu, gente? Vamos começar de música então? Com vocês, Pedro Valença. Pode me acordar bem cedinho e alimentar a nossa velha amizade. Eu não me importaria. Eu posso ficar o dia inteiro, nem vou falar. Só quero a tua voz ouvir. Faça morada em minha casa, vem visitar a história que hoje vivo. E amanhã de novo eu quero viver lá contigo, ó Deus. Quero fazer do jeito que tu me ensinas. E quando eu me distrair e der mais tempo e atenção a outros amigos, não deixes de me procurar. Eu ouço essa voz e logo lembro, só sou feliz se teu é o meu primeiro lugar, se teu é o meu inteiro coração. Eu sou feliz completamente porque eu sou teu. Quero que sejam muitos anos e lá na frente ir ao lembrar de histórias que passamos juntos e ter a certeza que ao teu lado eu fui feliz e sempre eu hei de ser. Mas se acaso eu me distrair e der mais tempo e atenção a outros amigos, não deixes de me procurar. Eu ouço essa voz e logo lembro, só sou feliz se teu é o meu primeiro lugar, se teu é o meu inteiro coração. Eu sou feliz completamente porque eu sou
nessa vida cansada estiver, quando a cabeça branca me lembrar de um fim, eu descansarei no tranquilo e calmo sono pra esperar o amanhecer e que ele me traga de volta ao teu olhar e me devolva aos teus braços para nunca mais me separar do meu amigo, nunca mais. Obrigada, Pedro Valença, pela bela canção. E olha quem já está aqui ao meu lado hoje. Veio mandar abraços mais cedo, não é isso, pastor? Hoje está um dia especial, né? Tá Mas diferente ao vivo hoje. É assim, né? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né, pastor? É assim mesmo, é assim. Estamos tentando saber, né? Aprendendo. Muito bem, aí. mas vamos para os abraços, né? Vamos. Eu quero mandar abraço para Juscelia Pedreira, ela é de Itaporã, na Bahia. Também para Ana Matos, de São Paulo, capital, para Marcleide Souza, Niterói, Rio de Janeiro, e para Eliane Almeida, de Lagarto, Sergipe. E eu não posso deixar de abraçar também os queridos irmãos da Igreja Adventista do Jardim São Paulo, em Guarulhos. O pastor Ronaldo de Oliveira e eu estamos tendo o prazer de realizar essa semana especial lá na Igreja do Jardim São Paulo, em Guarulhos. E, aliás, como eu disse no programa anterior, todos os pastores daqui da Novo Tempo estamos também realizando com muito prazer essa semana em busca de esperança. E estamos ali na região de Guarulhos, nas igrejas adventistas de Guarulhos. Então, um grande abraço para os irmãos do Jardim São Paulo. E eu aproveito e digo para você, se você ainda não foi a uma igreja adventista durante esta semana especial, procure a igreja que esteja mais próxima de sua casa. Encontre uma igreja, não é? Está aparecendo na tela agora. Isso, na tela. encontreumigreja.com.br. Procure a igreja que está mais próxima de sua casa e vá à igreja. Ainda temos a programação amanhã à noite, amanhã e domingo à noite, 7h30, e no sábado a partir das 9 da manhã. Você vai ser recebido com muito carinho e vai ouvir uma palavra de vida, uma palavra de esperança que está baseada no que o Senhor nos diz na Santa Bíblia. Agora, pastor, quem está nos assistindo e quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, pode ganhar um presente especial, né? Pode. Tem presente, pastor? Tem presente, pastor. Tem, sim, claro que tem. Sempre tem aqui no Além dos Fatos a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um presente que a gente lhe oferece assim de todo o coração, com muito carinho. Como disse a Lu agora, é uma forma de você compreender melhor a Bíblia. Você estudar o livro sagrado. São 16 temas bíblicos apresentados aqui. Peça que a gente lhe manda aí presentão. Verdade. É só você ligar agora para a gente, 0 operadora 12 21 27 21 31 21, ou solicitar através da internet do nosso blog novotempo.com/além dos fatos. Agora, pastor, estamos no Novembro Azul, não é isso? Verdade. Onde tem uma campanha fortíssima aí contra o câncer de próstata. Agora, o senhor sabia que os homens têm uma resistência aí, geralmente, de ir ao médico? Eu sei, muito Sabe? bem. Mas essa realidade está mudando, viu, pastor? Vamos Está, conferir agora na graças a nossa Deus, matéria? Está mudando, sim. Vamos conferir, então? Veja você que está em casa. Não fazem os exames médicos de rotina. A frequência deles aos consultórios é menor em relação a elas. E quando o assunto é exame de próstata, a situação fica mais complicada. Convencer o marido a fazer o exame é o desafio que Érica sempre enfrenta. Fica adiando, ou então fala, no de sangue deu tudo certo, não precisa, né? De acordo com o médico, na fase inicial, o tumor na próstata não apresenta nenhum sintoma. Daí a importância de fazer o exame de forma preventiva. Muitos homens poderiam ter tido seu câncer de próstata diagnosticado numa fase mais precoce se tivessem tomado a iniciativa de procurar um médico para um exame de rotina enquanto eles fossem assintomáticos. Em estágio avançado, o câncer de próstata pode causar micção frequente, que é a vontade de urinar mais do que o normal, impotência, fluxo de urina fraco ou interrompido, sangue no líquido seminal e fraqueza ou dormência nas pernas ou nos pés. Os desenvolvimentos desses tumores são relativamente lentos. Então, a grande mensagem diz assim, há um tempo hábil
de se fazer o diagnóstico, uma oportunidade muito grande de se fazer um diagnóstico precoce, desde que o paciente tome a iniciativa de procurar auxílio médico. Cerca de 3/4 dos casos de câncer de próstata no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. No Brasil, é a doença mais comum entre os homens. Só fica atrás para o câncer de pele. Os exames de sangue, ultrassonografia e o toque retal são fundamentais para diagnosticar a doença. É preciso que você faça de forma completa o toque retal, o ultrassom, o PSA. É muito mais fácil você estar fazendo de forma preventiva do que realmente ter que fazer um trabalho corretivo mais pesado, né? O fisioterapeuta Marcos tem 53 anos, mas já faz exame de próstata desde os 40. Atitude saudável que sempre garantiu a ele uma boa saúde. É uma medida preventiva, né? A gente tem que estar fazendo periodicamente, uma vez por ano, né, os exames, né? Inclusive, esse ano já está agendado o exame, né, de próstata para estar me prevenindo de alguma coisa, né? O Além dos Fatos está aqui para trazer esclarecimentos sobre a sua saúde também. Para falar sobre esse assunto hoje aqui, eu recebo o Dr. Jefferson Araquém, ele que é urologista. Tudo bem, doutor? Boa noite. Bem, boa noite. Seja bem-vindo. Chegou a tempo aqui do nosso programa. Me perdi um pouquinho, mas cheguei a tempo. Mas chegou. Muito obrigada. Eu gostaria de pela agradecer participação. a Rede TV, em nome do Hospital Adventista, na pessoa do Dr. Dorival, que nos chamou, nos solicitou para que viesse aqui prestar essa entrevista, essa contribuição. A Rede do Hospital Adventista é nossa parceira. Um abraço para a equipe aí do Hospital Adventista. Agora, doutor, cuidar da saúde do homem é lei no estado de São Paulo? Que novidade é essa? Na verdade, você tem uma lei do deputado do PSDB, o Robert Egler, onde a partir de 2014 o Estado tem que estar empenhado, através das suas secretarias, tem que estar empenhado nessa coisa do Novembro Azul, né? Mas o Novembro Azul já acontecia antes, essa lei passou a ser agora a partir de 2014. Certo. Agora, como que surgiu o movimento do Novembro Azul? Nós estávamos mais acostumados com o Outubro Rosa, né? Agora vem o Novembro Azul com muita força. O movimento Novembro Azul é um movimento mundial, né? Não é um movimento nacional. Isso acontece na Austrália em 2003, e isso vem para o Brasil por volta de 2012 com uma instituição chamada Liga do Tempo à Vida, né, que defende é uma instituição que traz o Novembro Azul aqui para o Brasil. Então, em 2003, mais ou menos, você tem quando começa a ter o Novembro Azul aqui no Brasil. Já tinha o Outubro Rosa antes. Agora, doutor, temos algumas perguntas aqui dos nossos internautas. Vamos ver aqui na tela? A primeira pergunta de onde vem? Do Emílio Vargas, do Rio de Janeiro. De quanto em quanto tempo eu preciso fazer exame de próstata? Perfeito. Isso é uma pergunta muito importante. A orientação para o exame de próstata é a cada ano, é anual, né? Então, você tem aí, pela Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que homens que têm familiares do primeiro grau com câncer de próstata devem iniciar este exame anual aos 45 anos e a população, de uma maneira em geral, deve iniciar esse exame anual aos 50 anos. Agora, doutor Jefferson, por que quando se fala, né, no exame de próstata, geralmente, assim, dá um desconforto e tal? Por que esse preconceito social em relação a esse exame? Essa questão do preconceito social, eu acho que ela não é tão forte. Eu acho que é muito mais o preconceito pessoal, né? Porque hoje você não vê em nenhum momento, em nenhuma reunião, em nenhum lugar, alguém discriminar quem fez o exame, né? Mas essa é muito mais um preconceito pessoal, uma coisa muito mais persona de cada um, se está disposto a fazer o exame ou não, né? Eu vejo muito mais com um preconceito pessoal e não um preconceito social. Já visto que a mídia e fala-se do Novembro Azul, então não há discriminação de quem vai ao urologista. Muito pelo contrário, as esposas ficam incentivando os maridos a irem ao urologista. Temos mais uma pergunta dos nossos internautas, vamos ver de onde vem? William Vargas, de São Caetano, São Paulo. A partir de qual idade preciso fazer o exame de próstata? É isso que eu acabei de falar. Se você tem algum familiar do primeiro grau que tenha tido câncer de próstata, você deve iniciar seus exames anuais aos 45 anos. Se você não tem nenhum familiar que tenha tido esse problema, você inicia suas atividades, seus exames aos 50 anos. Temos mais uma interação, vamos ver de quem é?
de onde vem, de João Paulo Santos de Santos, aqui mesmo no estado de São Paulo. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Na verdade, o câncer de próstata não tem sintoma específico, né? É silencioso, né? É uma patologia que, se você tem o aumento benigno da próstata e o câncer de próstata, as duas patologias têm a mesma sintomatologia. Então, não existe sintoma específico de câncer de próstata, como existe, por exemplo, coriza para gripe. Então, não tem esse tipo de sintoma. Se tivesse, seria bom, né? Seria mais fácil a gente fazer o diagnóstico. Tá. Agora, como que acontece esse exame, né? Quando você vai ao urologista para fazer a pesquisa de câncer de próstata, você passa por 2 exames básicos. O primeiro exame de extrema importância, que é o que causa o tabu, né? Que é o toque retal. É um exame muito simples, é um exame indolor, que dura em torno de 10 segundos, não é mais que isso, né? E associado ao toque retal, você faz o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata e que isso cai na corrente circulatória e você faz a dosagem dessa proteína. E tem como complemento o ultrassom, que não é extremamente necessário quanto ao exame de PSA e o toque. É um exame complementar. Os 2 principais exames são toque retal e PSA. Agora, detectado câncer de próstata, qual que é o tratamento? Então, quando você detecta o câncer de próstata, você não detecta com o toque e com o PSA. É preciso que você suspeita de câncer de próstata com o toque e ou PSA e você faça uma biópsia de próstata. Quando você faz a biópsia de próstata, você tem no diagnóstico anatomopatológico câncer de próstata. Aí você tem que, no momento em que você faz o diagnóstico de câncer de próstata, você tem que saber que extensão tem essa doença. Então, nós temos 3 tratamentos para as 3 situações diferentes. Se a doença só está restrita à próstata, localizada na próstata, você tem 2 tratamentos: prostatectomia radical ou radioterapia. Se você tem a doença que não já está só restrita à próstata, já saiu da cápsula prostática, você tem que associar um desses 2 tratamentos, mais um tratamento hormonal, porque nós sabemos que o câncer de próstata é sensível à testosterona. Então, você associa radioterapia mais um tratamento hormonal complementar ou cirurgia mais um tratamento hormonal complementar. E quando o câncer está fora da próstata, já está nos ossos, ou no corpo, ou principalmente nos linfonodos retoperitoneais e principalmente nos ossos, você vai fazer um tratamento somente de bloqueio hormonal. Então, é preciso se estabelecer em que momento se encontra a doença. Nós estamos falando aqui sobre o câncer de próstata e a nossa intenção é fazer com que você haja com prevenção, não é isso? E como agir com prevenção, doutor Jefferson? Olha, o câncer de próstata não tem como você fazer coisas para prevenir a doença. Nós não temos essa situação. A única maneira de você realmente prevenir o câncer de próstata é você fazendo o exame periódico. Não que você vai prevenir a doença, mas você tem a chance de pegar a doença no estágio inicial e, uma vez você detectando a doença no estágio inicial, você tem uma grande chance de curar a doença. Então, pessoal, não existe nada para prevenir câncer de próstata. É preciso ir ao urologista regularmente e anualmente. Tá. E quem depende, por exemplo, da saúde pública, tem acesso também a esse exame? Nesses programas de Novembro Azul, por força da lei, parece que existe uma série de ambulatórios públicos que têm, nesse período de novembro, algumas rotinas nesse sentido. Penso que esses AMAs, né, esses exames, quer dizer, esses postos de especialidades, eles fazem devem ter esse tipo de rotina. Muito bom. Então, procure o posto de especialidade mais próximo da sua casa e vai fazer o exame, não é isso? Doutor Jefferson, muito obrigada pela participação, viu, por ter vindo aqui, trazer essas informações para a gente. E eu quero agradecer ao Hospital Adventista aqui de São Paulo, né, capital, por nos ajudar aí com as informações também. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. E agora você confere a mensagem especial de hoje com o pastor Gilson Brito. Muito bem, esclarecidos, não é? É claro que é preciso procurar o médico, é claro que é preciso fazer o exame e fazer frequentemente exames. Nós, homens, precisamos parar com essa resistência que nós temos ao médico, não é? Normalmente as mulheres vão bastante ao médico. Claro que há exceções, mas via de regra as mulheres elas vão ao médico. E elas fazem todo tipo de exame que for necessário, elas estão preocupadas com a saúde delas. Nós, os homens, é que ficamos assim com muito mimimi, não é?
E geralmente a gente só procura o médico quando está realmente com um problema. E de repente você está me assistindo agora e pensando assim, tá, pastor, você está falando, mas você já foi? Pois eu quero dizer para você que eu já fui. Todo cinquentão precisa ir, a partir dos 50, como o médico disse aqui, todos os anos ao urologista e fazer realmente o exame, tanto o exame de toque quanto o PSA. Eu vou confessar para você, a minha esposa, ela assistindo aí essas promoções todas de Novembro Azul, ela me disse, Gilson, vou marcar para você. Eu disse, sério, vou marcar, e marcou. E aí o dia foi chegando e eu pensei assim, bom, tomara que pelo menos o médico não me conheça e que nem eu conheça também, não é? Mas o meu receio era quando abrir a porta do consultório, o médico falar assim, pastor, eu lhe assisto todos os dias, não perco além dos fatos. Bom, mas fato é que eu cheguei lá, o médico não me conhecia e eu também não o conhecia e fiz o exame. Não vou negar para você, eu penso que é algo assim constrangedor, ainda mais para o nordestino cabra macho, né? Mas a gente tem que passar por isso sim, não tem problema nenhum, a gente sobrevive. Fui semana passada, hoje cedinho, inclusive em jejum, fui ao laboratório, tirei sangue, né? Para poder fazer o PSA e assim, o que é certo a gente tem que fazer porque é certo. Eu tenho aprendido isso na vida, uma coisa tão simples, né? Mas é assim mesmo. O que é certo a gente faz, porque é certo mesmo que a gente não tenha vontade de fazer. Assim como aquilo que é errado, a gente não deve fazer, ainda que a gente tenha vontade de fazer. Nós temos que usar nossa razão. E se é certo fazer, e se é certo cuidar da saúde, a gente tem que cuidar sim. E eu digo mais para você, não é só cuidar da saúde no sentido de fazer exames periódicos. Há tantos outros cuidados que a gente pode ter, como, por exemplo, exercícios físicos ao ar livre, fazê-los frequentemente, beber muita água, dormir o suficiente, ter uma alimentação saudável, mais natural, mais integral possível, evitar o que é prejudicial, me permita a franqueza, bebida alcoólica, cigarro, isso é para quem é fraco. Você não pode ser fraco, você tem que ser forte. Evite todo tipo de droga, mesmo essas listas, consideradas listas, como bebida alcoólica, cigarro. Quer ver uma outra sugestão? Evite também refrigerantes, eles não têm nada de bom para a gente, pelo contrário. Então, nós homens e todas as pessoas, nós temos que cuidar realmente da nossa saúde. Deus quer que a gente tenha saúde e nós temos que ter responsabilidade nesse sentido. Vamos orar então, para em seguida nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. E pedimos que Tu nos ilumines agora, a fim de que nós possamos compreendê-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, quando pensamos nesse assunto do Novembro Azul, não foi apenas imaginando enfatizar a importância de fazer o exame para detectar a possibilidade aí do câncer de próstata, ou também para dar algumas orientações outras a respeito do cuidado com a saúde. Nós idealizamos esse programa pensando em algo mais, em passar para você algumas orientações e alguma motivação de outras áreas que também são importantes na vida, para que você e eu, nós sejamos homens de valor, sejamos pessoas de valor. E quando eu penso em gente de valor, eu me lembro de um homem citado na Bíblia, há muitos anos, um personagem bíblico. Na verdade, existem muitos homens de valor, não só na Bíblia. Quando a gente vê a história aí, história antiga ou mesmo história moderna, quantos homens de valor e ainda homens que estão vivos, né? Tem tanta gente aí, aqui do Brasil e fora do Brasil, que são homens de valor, que são boas referências para nós. Mas eu estou pensando num, como disse, apresentado na Bíblia, que viveu há muitos e muitos séculos. Esse homem chama-se Josué. Josué foi, sem dúvida, um homem notável, um grande homem, digno de ser seguido, admirado em muitos aspectos. A primeira menção que a Bíblia faz a Josué está em Êxodo capítulo 17, verso 9, quando Moisés, o grande líder do povo hebreu, ele chama Josué e o comissiona a liderar um exército de Israel para lutar contra os amalequitas. Durante o chamado êxodo do povo hebreu, saindo do Egito para a Palestina, isso é um fato histórico ocorrido por volta do ano 1450 a.C., quando eles saíram do Egito para a Palestina, a Bíblia diz que estavam acampados na região do Sinai e foram atacados pelos amalequitas. Então Josué é chamado por Moisés para liderar o exército de Israel para lutar contra os amalequitas. É a primeira menção a Josué.
A gente não sabe se um pouco antes ou logo depois dessa batalha contra os amalequitas, mas o fato é que Josué se tornou um assistente direto de Moisés. A Bíblia diz que ele era servidor de Moisés. Números capítulos 13 e 14. Moisés, quando lidera o povo e chega nos limites da terra prometida, então a Bíblia diz que Moisés pega 12 homens, que eram 12 príncipes de 12 tribos de Israel, e os envia para espiarem a terra de Canaã, para fazerem uma avaliação da terra prometida, para que eles soubessem que estratégia usar a fim de que tomassem e entrassem nessa terra. Josué, ele era um dos príncipes de Israel, ele era príncipe da tribo de Efraim. E então ele vai com os outros 11 príncipes, eles vão à terra prometida, fazem uma avaliação da terra, depois de 40 dias eles voltam. Ao voltarem, diz a Bíblia, somente Josué, que era da tribo de Efraim, e Calebe, o príncipe da tribo de Judá, só esses dois é que trouxeram assim um relatório otimista. Porque os outros 10 disseram, olha, a terra é linda, a terra mana leite e mel, que é uma expressão que significa ser uma terra próspera, mas eles disseram, os homens lá são muito grandes, as cidades são muradas e a gente não tem nenhuma chance de conquistar essa terra. No entanto, Josué e Calebe, eles disseram, ok, é verdade, a terra é próspera, os homens são grandes, as cidades são muradas, mas nós temos um Deus que é muito mais poderoso do que os gigantes que vivem lá. Um Deus que é muito mais forte do que as muralhas de Jericó e das cidades de Canaã. Nós podemos conquistar no poder e na força do nosso Deus. Josué era um homem destemido, um homem confiante no Senhor. Infelizmente, a incredulidade permeou todo o acampamento de Israel. O povo agiu de uma forma assim incrédula. Eles temeram o fato dos cananitas serem grandes, serem fortes, das cidades serem fortificadas. E aí eles perderam a confiança no Senhor. E a Bíblia diz que naquele dia Deus disse assim, olha, de todos os homens que saíram do Egito para a Palestina, somente Josué e Calebe é que vão entrar na terra prometida. Nenhum dos outros vai entrar por conta da incredulidade deles. A Bíblia diz que eram 603.550 homens que saíram do Egito, que tinham de 20 anos para cima. E Deus disse, olha, desses todos, só Josué e Calebe vão entrar na terra prometida, porque só eles confiaram em mim, só eles confiaram no poder do Deus deles. Todos os outros, disse Deus, morrerão no deserto. E aí, para cada dia que os espias passaram lá em Canaã, fazendo a avaliação da terra, foram 40 no total, Deus disse assim, ok, pois agora vocês vão vaguear pelo deserto durante 40 anos. E durante esse período, todos os incrédulos, os homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, eles vão morrer. E a palavra do Senhor se cumpriu e, de fato, quando eles chegaram, após os 40 anos, para possuírem de uma vez a terra, somente Josué e Calebe é que entraram na terra prometida, porque eles confiaram no Senhor. São outras menções feitas na Bíblia a respeito de Josué, esse grande homem de Deus. E lá em Êxodo, Números, capítulo 27, verso 18, a Bíblia diz que quando, já no momento de entrarem na terra prometida, e Deus já tinha anunciado para Moisés que ele iria morrer, que ele não iria entrar na terra com o povo, Deus disse assim para Moisés, Moisés, agora você comissiona Josué, porque ele vai liderar o povo. E eu acho lindo quando a Bíblia diz assim, que o Senhor falou para Moisés que Josué era um homem que tinha o Espírito. Espírito aí com relação ao Espírito Santo, em referência ao Espírito Santo. Josué é um homem, disse Deus, que tem o Espírito. Oh, e ele agora vai liderar o povo, ele vai conduzir o povo para essa vitória e a conquista da terra prometida. Eu acho lindo quando Deus diz assim, ele é um homem que tem o Espírito. Lá no Salmo 1, no finalzinho do primeiro Salmo, está escrito assim, que o Senhor conhece o caminho dos justos. E o apóstolo Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 19, Paulo diz assim, o Senhor conhece os que lhe pertencem. É assim mesmo. Deus sabe quem são as pessoas que têm o seu Espírito, que têm o Espírito Santo. Deus conhece o caminho dos justos. Deus sabe quem são aqueles que lhe pertencem.
Deus conhece os seus filhos sinceros, os seus filhos fiéis, e Josué era um destes. Agora eu convido você para a gente abrir a Bíblia no livro do próprio Josué. Livro de Josué, no Antigo Testamento, vamos ao capítulo 1. Josué, capítulo 1. O capítulo começa dizendo que, depois da morte de Moisés, Deus chamou Josué e lhe disse: ok, Josué, levante-se agora e lidere esse povo. Passe o Jordão, eles estavam às margens do rio Jordão. Deus disse: passe o Jordão com esse povo e conquiste a terra, porque agora a responsabilidade está com você. E Deus disse assim: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. E eu quero ler os versos de 7 a 9, está escrito: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavras firmes e fortes do Senhor para Josué. Josué, não tenha medo, pelo contrário, seja forte e corajoso. E Deus disse assim, olha, mas tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Vai lá, faça tudo o que você conhece, viva segundo a palavra que você conhece. As orientações que eu dei através de Moisés, que estão escritas, você deve fazê-las, você deve cumpri-las. Não se desvie da lei. A lei aqui não é apenas em relação aos 10 mandamentos, mas todos os escritos de Moisés, os escritos que Deus deu para o seu povo, para os seus filhos, através de Moisés. Deus diz assim para Josué, vai lá e faça tudo conforme você sabe. Não se desvie de nada, seja obediente. Eu sei que há muitas pessoas por aí que dizem assim, mas é impossível a gente obedecer à lei de Deus, porque nós somos fracos e somos pecadores. Isso é uma verdade. Por causa de nossa natureza corrompida pelo pecado e também no contexto desse mundo que toda hora nos atrai para o mal, é muito difícil para nós, seres humanos, vivermos em perfeita harmonia com a lei de Deus, com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor. Mas não se desanime por isso. Eu penso que quando Deus olha para nós, procurando ser obedientes, tentando não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas com a intenção de vivermos segundo sua palavra, ou quando o Senhor olha para nós, é provável que Ele pense assim, filho, eu vejo que a sua obediência não é perfeita, mas é o melhor que você pode oferecer. Você não faz tudo o que você deve, mas eu vejo que você faz tudo o que você pode. Eu tenho certeza que isso agrada, isso alegra ao Senhor. Hoje eu estava meditando nos 3 últimos mandamentos da lei de Deus, que estão registrados lá em Êxodo capítulo 20. Os 3 últimos mandamentos são assim, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que quer dizer não mentir, e o último, não cobiçar nada que pertença ao nosso próximo. É fácil? Pensando só nesses 3 aí, é fácil cumpri-los? Não furtar, não mentir e não cobiçar aquilo que é dos outros? Isso não é fácil. Mas eu quero dizer para você que pela graça e pelo poder de Deus é possível. Quando o Senhor diz assim, não furte, não minta, não cobice, Ele está dizendo assim, filho, tenha uma vida digna, tenha uma vida limpa, seja íntegro, seja honesto, seja correto. E como é preciso, hein? Nesse mundo em que nós estamos vivendo, como que a sociedade, como que as pessoas, como que nossa família, pensando agora em nossa casa, já que a nossa reflexão hoje está um pouquinho mais direcionada para os homens, como que nossa casa, nossa esposa e nossos filhos precisam ver referências de homens dignos, de homens honrados, homens que cumpram seus compromissos, homens que têm uma palavra firme e segura, porque todos os dias nossa família está vendo aí na mídia exemplos tão ruins, não é? De gente desonesta, de gente corrupta, de homens mentirosos, e inclusive homens velhos que são mentirosos, que estão se vendendo por dinheiro,
como as pessoas precisam, como a nossa própria família precisa ver em nós exemplos de integridade. E mais Deus disse para Josué, no verso 8 que nós lemos, não cesses de falar deste livro da lei, diz o Senhor. Antes medita nele dia e noite. Além de você fazer o que é certo, além de você ter uma vida de obediência, Deus diz assim para Josué, Josué, e você também deve falar a respeito, ensine para as pessoas, informe as pessoas, oriente, instrua as pessoas a respeito da palavra, da lei que você conhece. E olha, você precisa meditar na lei de dia e de noite. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, não deixe a minha palavra sair da sua mente, sair do seu coração. Mas para isso, é claro, a palavra precisa estar diante dos nossos olhos, precisa estar diante dos nossos ouvidos. Nós precisamos buscar a palavra a fim de que nós meditemos nela de dia e de noite. A sua família, sua esposa, seus filhos, eles precisam ouvir de você a respeito da palavra do Senhor. Afinal de contas, você e eu, nós, homens, somos os líderes de nossa casa, nós somos os sacerdotes de nossa família. E tem mais, nossa família não deve apenas ouvir de nós a respeito da lei do Senhor e da palavra do Senhor. Nossa família deve ver nosso exemplo. É importante que nossos filhos, por exemplo, nos vejam lendo a Bíblia, que eles nos vejam orando, que eles percebam que nós, sacerdotes do nosso lar, priorizamos o culto, tanto o culto em família como o culto na casa do Senhor. É importante que nossa família veja que nós estamos envolvidos com a missão da igreja de pregar o Evangelho, que nós vibramos, que nós nos alegramos com as conquistas do reino de Deus, com as vitórias da igreja de Deus. É importante que nossa família veja que nós temos um coração sensível às necessidades das pessoas que estão em torno de nós. Medita, disse Deus para Josué, e fala, ou seja, dê exemplo, tanto pela sua conduta, como também através das suas palavras. E Deus faz uma promessa para Josué, promessa tão linda que nós lemos, ele diz assim, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus diz assim, faça, fale, medite na minha lei de dia e de noite, e eu asseguro para você, você será próspero, você será bem-aventurado, você será feliz, você será bem-sucedido. Sabe por quê? Porque eu estou contigo por onde quer que você andar. Palavra do Senhor. O Senhor é maravilhoso e felizes são aqueles que atendem aos seus conselhos. E Josué atendeu. A Bíblia diz que já, logo na sequência, se você quiser verificar aqui, capítulo 3, verso 5, Josué já partiu logo para liderar o povo e liderar com muita segurança. Está escrito assim, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué chama o povo para se entregar a Deus, para ser fiel a Deus. E aí, de fato, no dia seguinte, o Senhor começou a fazer suas grandes maravilhas, porque ele abriu o Rio Jordão para que seu povo passasse pelo meio do rio. E ainda mais, poucos dias depois, as muralhas que pareciam inexpugnáveis, indestrutíveis, invencíveis de Jericó, elas caíram pelo poder de Deus. E assim Josué foi liderando o povo na conquista da terra prometida e ele se tornou um grande e reconhecido líder. Está chegando o finalzinho de sua vida, 110 anos. E a Bíblia diz que Josué faz um discurso de despedida e então ele conclama o povo para que seja fiel ao Senhor. E eu preciso ler essas palavras, Josué capítulo 24, a partir do verso 14, a Bíblia diz que Josué diz ao povo assim, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. No verso 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E no finalzinho do verso 15, a frase conhecida de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Eu não posso definir se vocês servirão ao Senhor, porque essa é uma escolha de vocês, mas eu e a minha família, nós já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor. Josué não era apenas um grande líder do povo, Josué era o sacerdote da sua casa, da sua família. Josué sabia conduzir sua família ao Senhor. E me impressiona também quando a Bíblia apresenta
a influência de Josué mesmo depois de sua morte. Olha aqui, capítulo 24, agora no verso 31, está escrito assim: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Depois que Josué já havia falecido, a Bíblia diz que Israel continuou servindo ao Senhor por todos os dias dos anciãos que conviveram com Josué e sobreviveram muito tempo depois dele. A influência de Josué sobre estes homens que conviveram com ele, a influência dele permaneceu e estes homens influenciaram positivamente Josué e mesmo depois de muitos anos, Israel continuou servindo ao Senhor. Tremendo, hein? Sabe qual é a maior herança que você e eu podemos deixar para os nossos filhos? É o nosso exemplo. Os bens que nós deixarmos, sejam poucos ou sejam muitos, eles serão dissipados. E, aliás, alguns às vezes são dissipados muito rapidamente, né? Mas o nosso exemplo, a inspiração de nossa vida, isso acompanha os nossos filhos por toda a existência deles. Isso vai além dos nossos filhos, alcança nossos netos, nossos bisnetos. A inspiração da vida, o exemplo de uma vida digna, uma vida de correção, uma vida de fidelidade à lei do Senhor, à palavra do Senhor, uma vida de instrução da nossa família no caminho do Senhor, uma vida de exemplo de meditação na palavra, de priorizar o culto, priorizar o reino de Deus. Oh, sim, essa é a maior herança que nós deixamos para os nossos filhos. Para ser um homem de valor, você e eu, nós precisamos, sim, buscar o Senhor de todo o nosso coração e andar com fidelidade nos seus caminhos. Então, pela graça e pelo poder de Deus, nós venceremos o mal com o bem. Nós seremos uma influência positiva para a nossa família e essa influência, com certeza, vai acompanhar os nossos descendentes por muitos e muitos anos. Nós vamos ouvir, então, agora a música que será cantada pelo Pedro Valença. Ouça a música, medite um pouquinho e a gente já volta. Longe, avisto a pátria amada, que por tantos dias sonhei, com toda a minha força amei. Estão os meus pés de pisarem, firmados em terra segura. Só tenho incertezas e mar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar e eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vá me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar.
eu sinto alguém conduzindo. É como se não mais sozinho esteja eu na embarcação. Certo, eu vejo que agora é possível. Tu és capitão e eu confio que logo chegamos no lar. Vez em quando tempestade que me alcança e parece que meu barco não aguenta, não tem força, não. Fecho os olhos, busco a fé e vejo a esperança de que do outro lado eu vou te encontrar. Eu vou o mar atravessar e eu vou chegar. Ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. E eu vou chegar, ainda que meu barco quebre, eu me lançarei no mar. Eu deixo para trás o que ficar, eu só quero chegar. Não tem onda que vai me impedir. Eu vou chegar e eu vou chegar. Tua terra é o meu lugar. Ainda que demore, eu vou chegar. Mesmo que distante, eu vou chegar. Por sobre a tempestade, eu vou chegar. Apesar das lutas, das tempestades, das dificuldades da vida, se nós permanecermos confiando no Senhor, nós também chegaremos. Nós alcançaremos o grande sonho e o grande plano de Deus para a nossa vida, que é recuperarmos o direito à imortalidade que nós perdemos em função do pecado e desfrutarmos de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida extraordinária, que o Senhor já preparou para você e para mim. Eu quero ler apenas um verso antes da gente orar. Está no profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8. Está escrito: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É como se o profeta estivesse fazendo uma síntese daquilo que Deus espera de nós, os homens. Mas é claro que essas palavras se aplicam a todas as pessoas, homens e mulheres. O que é que o Senhor pede de ti?
O que o Senhor espera de você? E o profeta responde, orientado pelo Espírito de Deus, que pratiques a justiça, que andes a misericórdia, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça, ter uma vida justa, uma vida limpa, uma vida correta, uma vida de obediência, vida íntegra. É isso aí, vida digna. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que você seja misericordioso, seja amoroso, seja compreensível, sensível para com as pessoas e as necessidades delas. E aí que andes humildemente com o teu Deus. Na verdade, por andarmos com Deus, é que nós nos tornamos pessoas justas e misericordiosas. O Senhor é a própria personificação da justiça e da misericórdia. Ninguém consegue unir justiça e misericórdia de forma tão perfeita como o Senhor faz. E se você e eu andarmos humildemente pela fé com o nosso Deus, sendo sensíveis e submissos à sua palavra, então esses atributos do Senhor de alguma forma nos alcançarão e nos influenciarão e nós seremos pessoas justas e misericordiosas. Seremos felizes e nossa vida será uma bênção para os nossos semelhantes. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe sua vida. Vamos seguir, vamos para frente, vamos ser homens de valor, porque é isso que Deus deseja e é isso que a nossa família espera e é isso que a sociedade precisa ver. Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela luz de Tua palavra, porque no meio deste mundo de tanta confusão, de tanta escuridão e de tantos maus exemplos, Tua palavra nos ilumina, nos direciona para o bom caminho. Ajuda-nos, Senhor, assim como Josué, sermos homens de valor, homens dignos, homens honrados, que priorizem o Teu reino, que abençoem e conduzam bem a família e que sejam uma bênção para todo o Teu povo. Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos, nós oramos em Jesus. Amém. E a palavra de Deus fica sempre nos dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigada pela companhia. Até o próximo Além dos Fatos.